Sejam muito bem-vindos ao podcast No Fim do Dia, o podcast oficial de quem quer ser uma pessoa melhor. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou o host desse podcast que vos fala. E como esse é o primeiro episódio, eu acho que é válido contextualizar do que se trata, como ele funciona. Aqui eu não tenho nenhum roteiro, nenhuma estrutura, não tenho um co-host, eu sou só um cara que faz algumas reflexões de algo que viveu, leu, aprendeu e traz aqui para você, de modo que se isso fizer sentido para sua vida também, você também aplique e também seja uma pessoa melhor. Não tenho nenhuma intenção aqui em ser teu guru, nem nada disso. É só que talvez isso também possa fazer sentido para você e pode melhorar a sua vida de alguma forma. O tema escolhido para hoje é sobre a brevidade da vida, a finitude da vida e por que talvez se você olhar para a vida com essa perspectiva, ela tenha um pouco mais de significado, um pouco mais de intencionalidade naquilo que você faz. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre pensei sobre a ideia da finitude da vida. Não com essa profundidade, essa complexidade, mas eu sempre pensei. Eu lembro de olhar os meus pais trabalhando, as pessoas ao meu redor, ver que elas entravam cedo no trabalho, 6 horas da manhã, saíam 7 horas da noite, 6 horas da noite, da tarde, e pensar, poxa, eles passam tanto tempo da vida finita deles lá. Eu sempre pensei, pô, uma hora tudo isso vai acabar, uma hora tudo isso vai deixar de existir, pelo menos para mim, né? E eu vou passar a maior parte do meu tempo num lugar que talvez eu não queira estar, de um lugar que eu não posso sair, gastando o filé mignon da minha vida, fazendo isso? Não, eu me recuso. Eu sempre pensei, isso sempre foi um pouco angustiante para mim, porque eu confesso que quando eu era um pouco mais jovem, para mim era essa a vida, né? Não tinha como fugir disso. Eu sempre pensei, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que havia algumas possibilidades, né? Por exemplo, eu fui desenvolvendo uma paixão pelo empreendedorismo, eu me tornei advogado, que também me dava um pouco mais de autonomia, era uma profissão que me dava autonomia. Eu escolhi trabalhos home office, isso me permitiu estar numa terça-feira hoje, numa terça-feira, 3 da tarde, hoje gravando um podcast no meu escritório em casa. Não porque eu sou milionário, não sou, tô bem longe disso, tá? Mas porque essa ideia de pensar na vida como um tempo que está acabando me levou a tomar decisões que me permitissem valorizar mais o meu tempo. Mais uma vez, não que o trabalho de pessoas que trabalham das 8 às 6 da tarde sejam indignos, nada disso. Eu estou só falando sobre o formato, até porque eu trabalho essa mesma quantidade de tempo. Né? O problema é a autonomia que eu tenho para fazer determinadas coisas, a autonomia que eu tenho sobre minha própria vida e aquilo que eu vou fazer. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para você não é te trazer uma bad vibes sobre você estar gastando seu tempo à toa, no sentido do trabalho, mas sim em você ter mais intencionalidade na forma com que você vive. Por quê? Imagina a vida como um jogo. Imagina o GTA, um jogo de mundo aberto. Só que um GTA diferente, você não pode jogar ele de novo. Na hora que o seu tempo acabar, você não pode resetar, reiniciar, comprar outro jogo, comprar outro videogame. Acabou, você nunca mais vai poder jogar ele. Eu aposto que você aproveitaria ao máximo esse jogo, viveria ao máximo das experiências desse jogo e não ficaria perdendo tempo, porque você sabe que o seu tempo é finito lá dentro. Então você provavelmente gostaria de ver ao máximo das experiências daquele jogo. E a vida é exatamente como se fosse esse GTA que eu estou te falando. Você não tem uma nova chance, você não vai viver de novo. Ainda que você acredite numa reencarnação, você não vai saber que você está vivendo de novo. Então você só tem uma chance. Então por que você está desperdiçando sua vida fazendo um monte de coisa aleatória que você não gosta, que te causa mal-estar, que te causa aflição? Por que você está vivendo a sua vida dessa forma? Por que você está gastando seu tempo no celular, nos reels, que não geram nenhum benefício para você, que não geram nenhuma experiência para você, que você usa só como um meio de fuga para escapar daquela realidade que hoje está desgostosa para você? Por que você tem tanto medo de viver as coisas por conta do julgamento das pessoas? Eu estava comentando isso com a minha esposa esses dias. Eu falei, amor, eu quero ser político. É uma coisa que eu tenho vontade. Ela falou, ela já revira os olhos, né? Falou, não quero que você seja político. Eu falei, amor, tem coisas que eu quero fazer nessa vida e eu só tenho uma chance para fazer. Eu não posso resetar o jogo depois, eu não vou ter uma nova oportunidade, eu só tenho uma chance. E eu quero viver a experiência de saber como é ser um político. E não me importa que a fulana A vai falar o que ele está fazendo ali, o fulano B vai falar que eu estou passando vergonha. Não me importa, porque
eu não vou levar nada disso, eu nem vou saber, provavelmente eu não vou nem saber. Segundo, que se eu ficar sabendo, daqui a pouco ninguém vai nem lembrar. Terceiro, se alguém lembrar, daqui a pouco eu vou morrer, todo mundo vai esquecer. Entende? Tem experiências que eu quero viver, e se eu ficar me prendendo ao julgamento das pessoas, eu vou chegar no final da minha vida com muitos arrependimentos. Eu não quero olhar para trás e ver uma vida apática, ver uma vida preta e branca, ver uma vida que eu não tenho nada a que mergulhar, a que lembrar, a que brilhar os olhos. É como diz o Sêneca no livro sobre a brevidade da vida, né? Os estoicos influenciaram bastante essa minha visão. Ele fala: não pense que só porque uma pessoa tem cabelos grisalhos, ela viveu por muito tempo. Provavelmente ela sobreviveu por muito tempo. Tire dela o tempo que ela gastou com coisas inúteis, com bebidas, com mulheres. Tire dela o tempo que ela gastou com coisas que não vão trazer nada. Veja quanto tempo realmente sobra para ela. Quanto tempo ela realmente dedicou a ela. Quanto tempo ela realmente dedicou a coisas que fazem sentido. Muito provavelmente quase nada. Então, se você pega uma linha do tempo da vida e remove todos aqueles momentos, remove o tempo que você dorme. Eu não estou falando para você não dormir, né? Estou falando assim, se você fizer um cálculo, você percebe que você tem pouco tempo para você. Então, se você tira o tempo que você dorme, o tempo que você está no banheiro, o tempo que você está comendo, quanto tempo realmente te sobra? Então, por que você gasta isso com coisas à toa, com coisas aleatórias, que não fazem sentido nenhum para sua vida? Por que, como mais uma vez, você deixa de viver a sua vida? Você deixa de viver a sua vida porque o que um outro vai dizer? Ou como diz Marco Aurélio, né? Não viva como se você tivesse 10 mil anos. A fatalidade está no seu encalço. Então você não sabe quanto tempo você tem ainda pela frente. Eu sempre imaginei a vida dessa forma, como se fosse uma ampulheta, que você tem uma quantidade de tempo ali, a partir de que você nasce, esse tempo começa a escorrer, né? Esse tempo começa a ir embora. Então tudo que você faz na sua vida, eu não sei se você assistiu aquele filme, eu não lembro o nome, mas as pessoas têm um cronômetro no pulso e elas não existe mais dinheiro, tudo que elas vão fazer é tempo. E todo mundo olha aquilo e imagina uma distopia, né? uma utopia. Pensa, nossa, nada a ver, né? Isso aí nunca vai acontecer. Mas a verdade é que isso já acontece. Não existe dinheiro, existe tempo. Você trabalha por dinheiro e com aquele dinheiro você compra alguma coisa. Então, quando você compra um celular, por exemplo, que custou 4 mil reais, você teve que trabalhar X horas para conseguir aqueles 4 mil reais. E aquelas X horas representam seu tempo. Então, quando você gasta 4 mil no celular, quantas horas da sua vida você deu naquilo? Quando você decide dedicar, eu sempre falo isso, talvez a dedicação, o tempo dado a alguém é o maior ato de amor que você pode dar a uma pessoa. Porque quando você está dando o seu tempo, você está dando sua vida. É a sua vida que você está dispondo para aquela pessoa, que você está entregando para aquela pessoa. Aquele tempo que você dá, diferente de dinheiro que você empresta e volta, ele não volta mais para você. Então, quando você começa a olhar a vida sobre essa perspectiva de algo que acaba e não volta mais, você começa a ficar um pouco receoso sobre aonde você está aplicando o seu tempo e se você realmente deveria estar fazendo algumas coisas. Eu não estou falando que você tem que virar um biruta da produtividade, tá? Eu não sou dessa forma. Eu gosto de maratona série, eu gosto de fazer coisas diferentes que não envolvem trabalhar. O que eu estou falando aqui é que as coisas que você fizer que forem diferentes, que você esteja presente naquilo que você está fazendo e que aquilo não seja uma fuga para você. Assistir uma série pode fazer sentido para você, porque é algo prazeroso, algo que você está acompanhando, que aquilo está te gerando uma experiência. Agora, quando você passa 2 horas no Reels, aquilo talvez não faça sentido. Talvez você dê uma gargalhada e fale que está sentindo prazer, mas aquilo você nem vai lembrar que você viu. Você nem vai lembrar que aquele momento aconteceu. E aí quando você for ver, já passou 2 horas da sua vida. 2 horas que não voltam mais. 2 horas que você nunca mais vai ter. Então, como eu disse, algumas experiências você tem que viver. Você tem que viver o jogo da vida no modo hard. No modo hard. Por quê? Porque você não tem outra chance. Eu estava falando das experiências. Algumas experiências eu quero ter. Eu quero ser político. Talvez eu não consiga, mas eu quero viver a ideia de viver uma campanha eleitoral. Se eu conseguir chegar lá, de viver como é administrar, como é fazer, o que eu posso aplicar, porque eu posso ter impacto na vida das pessoas. Eu estou fazendo esse podcast aqui porque eu sempre vi o Flow, o Podpah, o Joe Rogan, sempre vi os caras
sentado falando para uma câmera e achava o máximo. E sempre me prendia a ideia de que eu não poderia fazer isso porque eu não teria convidados. Mas estou eu aqui, porque eu entendi que eu não preciso de convidados, e se eu não der um pontapé inicial, eu nunca vou ter um convidado. Eu quero ter a experiência de ter um podcast, de construir alguma coisa. Eu quero ter a experiência de pular de paraquedas, de ter um filho, e essa eu vou conseguir, se Deus quiser, em breve. Meu filho nasce em outubro. Quero ter a experiência de casar, por isso eu casei. Então eu quero viver algumas experiências. Algumas experiências têm que ser vividas por você daquilo que você quer. Não estou falando as coisas que eu estou citando. Estou falando as coisas que você idealiza para a sua vida. Porque se elas não forem vividas, você não vai ter como viver. Então eu quero chegar no final da minha vida e, ao invés de ver a vida apática, ver a vida que me dê orgulho. É claro que eu não vou ter orgulho de tudo. É claro que talvez eu não consiga viver tudo aquilo que eu idealizei, todos os sonhos que eu imaginei. Mas eu quero viver ao máximo de intensidade para conquistá-los. Eu quero viver ao máximo de intensidade para poder chegar de alguma forma e viver eles de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem que olhar com essa perspectiva do Marco Aurélio. Não viva como se você tivesse 10 mil anos, porque você tem pouquíssimo tempo. Você tem pouquíssimo tempo. Isso porque eu falei só do tempo que você está dormindo, né? Mas tem aquele período onde a gente está crescendo, que a gente está se formando, que a gente nem lembra das coisas muito bem que a gente viveu, aquele período onde a gente é criança, onde a gente está com 12, 13 anos ali, que a gente não tem muita autonomia. Dali a gente tem até os 70, onde a gente já começa a ficar um pouco mais fraco, né? Eu sempre, quando eu falo dessa ideia de viver a vida ao máximo e aproveitar o tempo que você tem, dar valor no tempo que você tem, eu sempre cito um caso de uma pessoa que foi importante na minha vida, que ela era uma pessoa mais idosa, né? E aí ela passou a vida inteira juntando dinheiro, ela conseguiu uma saúde financeira boa, e quando ela estava ali com seus 65 anos, ela decidiu que chegou a hora dela ir para a Europa, né? Dela viver uma experiência diferente ali e queria ir para a Espanha e para Portugal. Foi lá, viu a passagem, foi consultar o médico, né? Porque ele tinha um problema do coração, e o médico proibiu ele de ir. E aí ele morreu esse ano e não conseguiu viver a experiência que ele tanto queria, porque ele não aproveitou o tempo que era útil dele, né? Quando a gente já está nessa idade, muitas vezes a gente não chega com uma saúde boa, né? Então ele não aproveitou o tempo que tinha. Ele poderia ter tido essa experiência antes, mas ele foi adiando, e no final foi embora dessa vida, infelizmente, sem viver a experiência que ele tanto queria. Então a gente tem que aproveitar o filé mignon da nossa vida. Entende? O Clóvis, você já deve ter tido o professor Clóvis de Barros, né? O filé mignon da vida. A gente tem que aproveitar esse filé mignon da vida, porque vai chegar um momento onde a gente pode estar vivo, mas não vai poder viver essas experiências. Então, ali na casa dos seus 16 aos seus 60 anos, ali é o filé mignon da sua vida, onde você pode viver as experiências, que você pode aproveitar, que você tem energia para fazer isso, né? Ao passo que quando você vai ficando velho, você pode ter umas outras experiências, mas a maioria já fica um pouco mais limitada ali. É claro, você vai falar, minha avó foi pro Japão quando tinha 70. Mas é uma exceção, né? Não é uma coisa tão comum assim para a maior parte das pessoas. Então, assim, eu acho que é um desrespeito com a vida você passar por aqui e viver ela inteira com medo, e por isso você olhar para trás e, como eu disse, ver uma vida preto e branco, né? Você passar aqui 70 anos nessa terra sentado atrás de uma mesa de escritório porque você não teve coragem de fazer aquilo que você acreditava, porque você não teve coragem de viver o seu sonho. Eu não estou falando que você tem que dar um all-in e largar, chutar tudo pro alto. Estou falando que, poxa, você sai para trabalhar, chega às 6 horas em casa, tem sua família, nem que for para tirar 30, 40 minutinhos do seu dia para se dedicar a alguma coisa que você realmente gosta, sabe? Se você não está feliz no seu emprego, porque é uma coisa que eu esqueci de citar lá no começo, né? Não necessariamente passar das 6 da manhã às 7 no seu trabalho é uma coisa ruim, desde que você goste de fazer isso, que você esteja ali, como eu disse, presente e tendo satisfação naquilo que você está fazendo, né? Aquilo se torna um problema quando você odeia fazer aquilo que você faz, onde você está ali só por obrigação, né? A minha esposa, ela é enfermeira, ela ama ser enfermeira, ela gostava mais antes de engravidar, mas ela gostava de estar ali, sabe? Ela gostava de estar ali contribuindo para a vida das pessoas. Eu via no olhar dela, no jeito dela, que ela gostava de estar ali presente. As pessoas chegavam em situação de vulnerabilidade, ela estava ali acolhendo aquelas pessoas que ninguém mais queria acolher. Então ela trabalhava 12 horas, embora tivesse os desafios que todo trabalho enfrenta,
ela gostava de estar ali. Então, trabalhar 12 horas por dia não era um problema. Agora, se você é enfermeiro e trabalha 12 horas por dia e odeia o que você faz, é um problema, porque são 12 horas da sua vida desperdiçada. Então, assim, talvez hoje você não tenha a possibilidade de abrir mão disso, mas trabalhe incessantemente na medida que você pode para um dia poder viver a sua vida de uma forma mais agradável, uma forma que faça mais sentido para você. Porque eu acho que talvez a maior dor que a gente possa ter é chegar no leito do hospital, se a gente chegar lá, chegar no leito do hospital e perceber que a vida que a gente viveu não fez sentido nenhum, né? Eu acho que... Porque aí bate o desespero, né? Bate o desespero porque se você olha para trás e vê que a sua vida não fez sentido nenhum, que você vê uma vida totalmente no modo economia de energia, no modo aleatório, no modo avião, você não tem como voltar. Não tem segunda chance. Como eu disse, eu não sei se você acredita em reencarnação, mas se acreditar, você não vai saber que você é aquela pessoa e que agora você pode aproveitar o máximo possível. Então, assim, acredito que não tenha desespero maior. Acredito que não tenha desespero maior. E esse desespero eu não quero passar. Por isso eu sempre dei muito valor ao meu tempo. Dei muito valor àquilo que eu faço, àquilo que eu aplico o meu tempo. É claro que, hora ou outra, temos deslizes, né? Eu não sou perfeito. Eu também tenho... Às vezes passa algumas... Final de semana, minha esposa está fazendo plantão. Eu tô lá no sofá e de repente, quando foi ver, já foi 1h30 no celular vendo um Reels. E a gente se distrai, é inevitável. Mas eu acho que se a gente começa a ter esse olhar um pouco mais consciente para aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue se policiar um pouco mais, mas principalmente ter mais atenção em como a gente está vivendo. Atenção no que a gente está fazendo e se aquilo faz sentido para a gente ou não. A vida, ela precisa ter significado, ela precisa ter impacto. Eu não estou falando de você ser um presidente da república e mudar a vida do mundo inteiro. Não estou falando sobre você ir lá para a África e construir uma comunidade autossuficiente. Eu estou falando de sua vida precisa ter impacto para você, mas também para as pessoas ao seu redor. Deixar um legado para as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Se você quiser ter filho, o que você vai deixar para esse filho? O que você vai perpetuar para as próximas gerações? O que você vai perpetuar para... Como você impacta as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas isso aí não é uma responsabilidade minha. Mas eu acho que é. No fundo, eu acho que é uma responsabilidade de cada um, a forma com que a gente vive a nossa vida, porque a forma com que a gente vive a nossa vida impacta também na vida do outro, né? Então, por mais que eu tenha falado que a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros, mas a gente tem que se preocupar em como a gente impacta a vida do outro, né? Duas coisas um pouco diferentes. Então, eu acho que talvez eu tenha trago um pouco daquilo que eu penso, talvez não da maneira tão estruturada quanto eu deveria, né? Mas eu acredito que eu consegui trazer um pouco de sentido para aquilo que eu estava falando. E que isso que eu falei não seja um motivo para você se desesperar que a sua vida vai acabar, porque isso às vezes acontece comigo. Mas sim para você aproveitar mais a vida que você tem e dar mais valor nela, beleza? Até o nosso próximo podcast. Fui!